Território Corinthians, aqui em mais um vídeo. Nesse vídeo vamos ver o Chico trazendo as últimas informações do nosso Coringão, né? Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Vídeos todos os dias. Tamo junto, até a próxima. Bora falar do Corinthians porque as dívidas elas se acumulam e aumentam a preocupação. A gente falava ontem se essa punição ela pode aumentar em relação ao transfer ban. Pode vir algo mais grave por aí. Tem novidades nesse sentido. E o Memphis, hein? Dificilmente ele joga contra o Flamengo. Eu sei, tá difícil de trazer notícia boa, né? Mas vamos lá. A gente precisa atualizar vocês. Cara, a gente vai atualizando a semana e o Memphis não trabalha com bola, não trabalha com os demais companheiros, não faz as suas atividades, tá num processo longo aí de recuperação do seu edema na coxa, né? Na coxa direita. E com isso, acho que é praticamente certa a ausência dele no domingo, 8h30 da noite, diante do Flamengo. Existe uma expectativa dele voltar, mas ele tinha que treinar durante a semana. Isso não aconteceu. E aí passa dia após dia, eu venho aqui para vocês e falo, ele não treinou de novo. Não treinou. Inclusive o departamento médico vem tendo cautela para que ele não retorne de uma forma assodada, e isso eu entendo, não adianta voltar só por voltar e daqui a pouco estourar, gravar a lesão e tal. Ele tem que voltar a 100% em condições. E esse é o entendimento de que isso ainda não existe e que talvez ele possa ser preservado no domingo. Vamos aguardar, tem 2 sessões de treinamentos ainda, sexta e sábado, o jogo é só no domingo à noite, mas cara, como ele não trabalhou a semana inteira com bola, eu acharia bem difícil. Se ele for relacionado a entrar no segundo tempo, por mais que, enfim, discorde um pouco, vou entender, porque provavelmente haverá uma certeza, um acompanhamento médico para que ele seja liberado. Então, vamos aguardar. Mas, cara, pelas circunstâncias, estou achando muito difícil que o Memphis retorne no domingo, tá? Outras questões interessantes que a gente precisa tratar, não tem jeito, são as dívidas do Corinthians, porque elas vão crescendo de tamanho, cara. A gente já tinha falado aí da condenação no CAS, na Corte Arbitral do Esporte, referente à dívida do Matias Rojas, no valor de 45 milhões de reais. No valor que já tinha que ser pago envolvendo a negociação do Félix Torres com o Santos Laguna, que totalizavam 40 milhões de reais, o valor inicial ali era 33 milhões, mas o próprio Osmar Stabile referiu que com juros e tudo mais, esse valor batia na casa dos 40, então foram as 2 condenações que o Corinthians teve no CAS, na Corte Arbitral do Esporte. O do Matias Rojas, ele ainda não gerou um transfer ban, porque o clube tem 45 dias para pagar essa dívida. E está negociando com o staff do jogador para ver se pelo menos um acerto, né? Do tipo, eu te dou uma entrada aqui agora, eu parcelo o restante. E os caras, não, beleza, aceitei, comunica a FIFA e a FIFA retira qualquer possibilidade de transfer ban, mesmo que o valor não entre na íntegra. Você se acertou com o clube, a FIFA entende que beleza, tá tudo certo. No caso do Félix Torres, como o Corinthians não pagou, o transfer ban já veio. E aí o Corinthians não pôde registrar os jogadores nessa janela. E são 3 janelas. Então, depois dessa, você tem a do final do ano e a da metade do ano que vem. São as 3 janelas envolvendo o Félix Torres, tá? O Corinthians pode pagar a qualquer momento essa dívida e não ter mais transfer ban, que é o impeditivo de registrar jogadores, beleza? No caso do Rojas, o Corinthians tem um prazo para pagar. Se não pagar, vai vir a condenação. E aí, a partir do final do ano, você começa a contar 3 janelas de transferências em que o clube não pode registrar jogadores a menos que pague ou se acerte com o staff do jogador. Acho que ficou bem claro. Só que tem outras dívidas na FIFA que, não sendo pagas, essas dívidas, elas fatalmente resultarão em mais denúncias, em mais condenações, melhor dizendo, né, do CAS, da Corte Arbitral do Esporte, que são os casos envolvendo o Rodrigo Garro e o Tajeres, o Maicon, no empréstimo dele com o Shakhtar, e agora, mais recentemente, a nova punição ou o acionamento da FIFA com o José Martínez, cerca de 10 milhões de reais junto ao Philadelphia Union dos Estados Unidos. Então, cara, eu estava fazendo uma soma rápida aqui, né, das dívidas que o Corinthians tem. Cara, é loucura, né? Porque você tem os 40 milhões do Félix Torres, 45 do Matias Rojas, mais 22 a 23 milhões de reais do Rodrigo Garro, mais 6 milhões de reais
do Maicon, mais 10 milhões de reais do José Martínez. Meu Deus do céu. De onde tira tanto dinheiro para poder pagar e, cara, e seguir a vida? Porque aí tem uma coisa interessante. Eu falei para vocês ontem que não existe uma regra, tipo assim, um item da regra do regimento da FIFA lá dizendo assim, ó, se você sofrer tantos transfer bans, você vai perder pontos e ser rebaixado. Se você ficar tantas janelas com o transfer ban, você vai ser rebaixado. Não existe isso. O que existe são níveis de sanções. E a primeira é o transfer ban. E a mais grave é um rebaixamento. Até chegar nesse ponto, o clube ele tem que ser, além de inadimplente, ele tem que ser negligente. Ele precisa demonstrar aos credores e à FIFA de que ele não faz absoluta questão de pagar a dívida que ele tem. Mediante isso, a FIFA entende que, opa, peraí, eu vou fazer esse cara sangrar. Então, se ele não vai pagar, eu vou tirar pontos dele. Como aconteceu com o Cruzeiro, rebaixado para a Série B, endividado e por dívidas perdeu pontos. Quando ele começa a Série B, ele já está com 6 pontos menos. Ele já tem que fazer mais 6 pontos do que os demais por conta desse problema. E o mais grave, depois de tudo isso, se o clube continua inadimplente, continua negligente, ok, você está rebaixado para a outra divisão. A FIFA tem uma cruzada de responsabilidade financeira e contra essas dívidas, né? Contra essa farra que muitos clubes contratam sem pagar aquilo que eles devem. E eu acho que nesse sentido até está certo. O GE, cara, eu falei isso ontem, não sei se foi idealizado, porque acho que era uma questão até meio óbvia, né? Não vou ter essa pretensão de achar que eu pautei a rapaziada lá, porque acho que era uma questão meio óbvia, né? O Bruno Cassucci e o Gabriel Oliveira lá, super competentes, eles ouviram especialistas em direito esportivo para saber se existia esse risco do clube perder pontos e ser rebaixado. Olha o que disse o Cristiano Caus, um advogado especializado. Ele diz exatamente o que eu falei para vocês. Ó, há uma hierarquia de punições. Primeiro vem o transfer ban, ok. Se o clube se mantiver inadimplente, aí sim a medida seguinte será a perda de pontos. Não é, na opinião do Cristiano, o acúmulo de condenações que resulta nessa punição. Tipo assim, se o Corinthians tiver 4, 5 transfer bans, não significa que isso vai resultar na perda de pontos ou no rebaixamento. O que vai resultar é você ser reincidente, ficar muito tempo sem pagar aquela dívida. Tem um outro aqui, o Maffei Bellini, que é um advogado também, mestre em direito desportivo. Pode acontecer, vem como não existe uma regra, mas existem meandros. Pode acontecer de um credor falar para a FIFA que o Corinthians está com 1 ou 2 transfer bans e não está honrando o pagamento. Nesse caso, esse clube pediria que o Corinthians fosse sancionado com a perda de pontos. Ela não é automática. Há um prazo, aí tem um prazo para o Corinthians pagar e evitar essa perda de pontos, tá? Claro, se o clube simplesmente, como eu disse para vocês, der de ombros, aí sim a FIFA pode aplicar essa punição. Deixa eu ver, tem mais gente falando aqui. Essa punição ela não é a mais grave de todas. Essa punição seria a mais grave de todas, mas ela é uma graduação. Primeiro transfer ban, depois perda de pontos. E para haver o rebaixamento, além da reincidência de não pagamentos, o clube credor precisa requerer que seja aplicada essa medida. Ou seja, o clube, o Santos Laguna, o Tajeres, eles precisam, o Philadelphia Union, precisam ir até a FIFA e dizer, olha, os caras não estão pagando, a gente está tentando, já passou do ponto, a gente quer uma punição maior. Então, você vê que não é tão simples assim. O Bellini ainda complementa, dizendo que o importante é que se diga à entidade máxima do futebol que o Corinthians, além de ser reincidente, ele está se furtando ao pagamento, mesmo com todas as punições. Então, assim, é muito difícil de chegar nesse ponto, cara. É muito difícil de chegar nesse ponto, mas, cara... 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais referente à contratação do Garro pelo Tajeres. 1 milhão de euros, mais de 6 milhões pelo empréstimo do Maicon ao Shakhtar e 10 milhões de reais ao Philadelphia Union pelo José Martínez. Fora o Rojas, fora o Félix Torres. Que coisa, hein?
Agora, de onde o Corinthians vai tirar esse dinheiro para evitar qualquer punição, ele tem 3 janelas no caso do Félix Torres. A do Rojas, ele tem 45 dias. Se ele sofrer um outro transfer ban, ele tem 3 janelas contando o final do ano. Mas aí não contrata mais ninguém nunca mais? Para isso, precisa resolver. Para resolver, precisa pagar. Para pagar, precisa ter o dinheiro.